Pessoas Livros, bom dia. Eu estou dando uma passada rápida novamente aqui com este Mundo Perfeito, Lira Levin, para que a gente termine a página e meia, 2 páginas, que na segunda-feira eu deixei para trás por conta do nosso tempo. Então eu vou tentar fazer a finalização do capítulo 3 da segunda parte para a gente entrar no capítulo 4 na próxima leitura. Vamos lá. Em geral, nós terminamos naquele momento em que o Ken e a Floco de Neve se afastam do grupo e se dirigem para um outro ambiente e vai se movimentar uma outra cena. E aí o autor começa assim: em geral, reuniam-se 2 noites por semana, aos domingos e quartas. Esse é um dado que a gente ainda não tinha, né? Os encontros do grupo acontecem 2 dias na semana, domingos e quartas. Dia consagrado a Ud, ou quintas. Fumavam, conversavam e se divertiam com relíquias e objetos de mostruário. Pardal às vezes cantava canções que ela mesma compunha, acompanhando-se num instrumento que segurava no colo e cujas cordas, vibradas pelos dedos, produziam agradável música antiga. Muito provavelmente o nosso violão. As canções curtas e tristonhas versavam sobre crianças que viviam e morriam em naves espaciais, amantes que eram transferidos o eterno mar. Rei, às vezes, reencenava o programa de televisão da véspera, imitando comicamente um conferencista de controle climatológico ou um coro de 50 figuras cantando Minha Pulseira. Ken e Floco de Neve faziam uso da cama do século XVII e do sofá do século XIX, da carroça de granja do início da Pré-U e do tapete plástico do fim da Pré-U. Nas noites em que não havia reunião, às vezes iam ao quarto de um ou de outro. O número na porta de Floco era Ana PY 24A 9155. O 24, que quem não resistiu calcular, dava-lhe 38 anos, sendo, portanto, mais velha do que imaginara. Dia a dia, seus sentidos se aguçavam e a inteligência ficava mais alerta, impaciente. O tratamento o continha e entorpecia de novo, mas só por uma semana no máximo. Depois tornava a despertar, a viver. Dedicou-se a aprender a língua que Lilás tentara decifrar. Ela lhe mostrou os livros que estudara e as listas de vocabulário que organizara. Momento significava a mesma coisa. Silêncio era silêncio. Silêncio era silêncio. Tinha feito várias páginas de traduções facilmente reconhecíveis, mas havia palavras em cada frase dos livros que só dava para adivinhar e comparar as adivinhações em outro lugar. Aloha seria então ou já. O que queria dizer Carl? Expor-se e rimanesce. Trabalhou em cima dos livros 1 hora mais ou menos durante cada reunião. Às vezes ela se curvava sobre o seu ombro para ver o que estava fazendo. Dizia: claro, isso aí não podia ser 1 ou 2 dias da semana? Mas passava a maior parte do tempo perto de Ray, enchendo-lhe o cachimbo e escutando o que ele dizia.
Rei observava quem, estudando e refletido pelos vidros dos móveis pré-U, sorria para os outros e arqueava as sobrancelhas. Quem encontrava-se com Maria Cacá nas noites de sábado e nas tardes de domingo. Comportava-se normalmente com ela, passeavam sorridentes pelo jardim de diversões e fugiam simplesmente sem paixão. No serviço procedia como um normal, seguindo lentamente os métodos prescritos. Proceder como um normal começou a irritá-lo cada vez mais, à medida que as semanas se sucediam. Em julho, Cochicho morreu. Pardal escreveu uma canção em sua memória, e quando Ken voltou para seu quarto depois da reunião em que ela a cantara, ela e Cal, por que não se lembrara dele antes, subitamente surgiram juntos em seu pensamento. Pardal era grande e desajeitada, mas ficava linda quando cantava. Tinha cerca de 25 anos e vivia muito sozinha. Cal ficara presumivelmente curado depois que Ken o ajudara. Porém, quem sabe, não teria tido a força ou a capacidade genética, ou seja lá o que fosse, para resistir à cura, pelo menos até certo ponto. Tal como Ken, ele era um 663. Havia a possibilidade de que estivesse mesmo em alguma parte do instituto, o candidato ideal para ser incluído no grupo, o par ideal de Pardal. Certamente valia a pena tentar. Que prazer realmente ajudar Cal. Com tratamento atenuado desenharia, puxa, as coisas que desenharia, quadros que ninguém jamais teria imaginado. Na manhã seguinte, assim que acordou, tirou da sacola de viagem a sua agenda de números mais recente. Encostou a pulseira ao telefone e leu em voz alta o de Cal. A tela, porém, continuou vazia e a voz da telefonista pediu-lhe desculpas. O membro que ele tinha chamado não fora localizado. Beta R.O. tocou no assunto. Beto R.O. tocou no assunto. Alguns dias depois, no momento exato em que já se levantava da cadeira para ir embora. Ah, me diga uma coisa, disse Beto. Por que é que você se lembrou de telefonar para aquele tal de Cal W.I.? Oh, retrucou Ken, parado em pé ao lado da cadeira. Queria saber como é que ele ia. Agora que já estou bem, acho que fiquei com vontade de me certificar se todo mundo também estava. Evidentemente que ele está bem, disse Beto. Que é estranho se lembrar de fazer isso depois de tantos anos. Acontece apenas que me lembrei, explicou Ken. Procedia como um normal desde o primeiro carrilhão até o último e encontrava-se com o grupo 2 vezes por semana. Continuava estudando a língua. Chamava-se italiano. Embora suspeitasse de que Ray tinha razão e não servisse para nada, em todo caso sempre era uma ocupação e parecia-lhe mais útil do que brincar com jogos mecânicos. E de vez em quando provocava a aproximação de Lilás, curvada para olhar com uma mão sobre o forro de couro da mesa que ele ocupava e a outra no encosto da cadeira. Sentia-lhe o cheiro. Não era imaginação, ela de fato recendia a flores. E podia contemplar o seu rosto moreno, o pescoço e o peito da túnica, esticado por 2 protuberâncias redondas e móveis. Eram seios. Não havia a menor dúvida que era. Essas 2 páginas finais aqui do capítulo 3, né, nos revelam a rotina que Ken passou a absorver depois de não viver mais os tratamentos. Uma outra curiosidade, né, muito significativa, é esse tornar a procurar o Cal, né, aquele seu grande amigo que deu o cavalo desenhado, pintado, um pouco antes dele formar-se em geneticista. E ao mesmo tempo, né,
começamos a perceber que há um interesse muito grande do Ken pela Lilás. O que nos resta aqui, né? O Cal vai aparecer junto ao grupo, quem vai localizá-lo? São coisas, né, dessa rotina que a gente começa a entrar para que a gente possa perceber o caminho, né, que quem vai traçar frente a todo esse turbilhão de controles, de experiências vazias, né, e que nos servem como fonte para alimentar essa possibilidade de luta que eu sempre digo a vocês que nós precisamos ter diante desse mundo que nós vivemos, diante das experiências que nós temos, nesse nosso mundo também controlado, né? Até porque se nós vivemos um mundo que é um mundo político e nós abraçamos a política não como dizia Hannah Arendt, né? Não como sujeitos políticos da ação, né? Que são os políticos que nós conhecemos e que agora aí vão emergir em cada município de um modo muito violento, mas que nós abraçamos esse mundo político como sujeitos políticos de pensamento, que é uma outra categoria que a Hannah Arendt, né? Nossa grande filósofa, nossa grande cientista política da literatura universal, nos indica, né? Esses dois sujeitos políticos, o sujeito político de pensamento e o sujeito político de ação. Nós aqui, né, pessoas livres, somos os sujeitos políticos de pensamento, né? Nós não nos satisfazemos com o mundo mortal, com o mundo das coisas desejantes, com o mundo das coisas fugazes, né? Nós queremos as coisas imortais, nós queremos os desejos mais firmes, mais verdadeiros, mais agonizantes para o bem, desejantes do impossível, né? Aqueles desejos que não abandonam os humanos, né? Que não são, eu não quero dizer animais, porque os animais talvez sejam mais humanos do que os humanos, mas que não são vermes, né? Que não simplesmente corroem as coisas para se alimentarem, né? Como fazem os sujeitos políticos de ação. Mas nós somos sujeitos políticos de pensamento. Desejamos o inatingível. Então, é esse o caminho que parece que o Ken vai se conduzir agora que ele não é mais controlado pela química, né? Pelos tratamentos que ele vivia antes de conhecer o grupo que agora ele faz parte. É isso, pessoal. Voltamos em breve com o capítulo 4 para nos aproximarmos do fim da segunda parte e podermos fazer aquele debate, né, frente a frente. Eu espero que isso aconteça. Grande abraço. Meio de semana, né? Quase o final da semana. Logo, logo estou de volta. Tchau, pessoal. Abraço.